Abra aí a sua Bíblia em Êxodo 20, os 10 mandamentos. Hoje eu falarei um pouco e brevemente sobre algo que muitas vezes escapa pelos nossos dedos, que nós não temos muito hábito de falar na igreja evangélica, porque a gente joga essa culpa toda para os católicos e a gente se esquece da frase de João Calvino, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Não é verdade? Eu já sou líder e pastor há muitos anos. Na verdade, esse ano eu fiz mais de 20 anos que eu estou à frente de algum trabalho em alguma igreja. Desde os meus 19 anos eu sou líder de jovens, depois pastor, líder de louvor e várias outras coisas, e sou pastor, desde 2011. E por isso, uma das coisas que eu já percebi por toda a minha trajetória como líder de aconselhamento, de família, é que nós temos a tendência de criar ídolos naquilo que Deus nos dá como algo bom. Eu lembro quando eu estava celebrando o casamento da primeira geração de jovens que eu pastoreei. Era no happy hour, lá na Lagoinha, e eles então namorando, crentes, santos, guardando-se um para o outro, tendo o casamento como um sonho, e chega o grande dia, eles se casam, e pasmem, depois de celebrar o casamento, é como se esses jovens sumissem da igreja. Como se a vida tivesse sido zerada. Como se o jogo de servir a Deus tivesse terminado e eles cumpriram a carreira, guardaram a fé, porque eles se preservaram santos, virgens até o casamento, E assim foi. Então, quando eles casam, eles acharam que a vida agora ia começar vivendo. Lê do engano, porque eles colocaram o casamento como uma finalidade, não como um meio. E uma das coisas que em breve eu voltarei neste púlpito para ensinar para não casados e casados é que o casamento também pode ser um ídolo, e sendo assim tem sido um dos maiores problemas dos casados evangélicos no nosso tempo. É a expectativa como colocamos nos outros, no cônjuge, para que ele realize uma coisa tão sonhada, porque a igreja evangélica, ela constrói realidades como o casamento e muitas vezes a transforma como algo a ser alcançado. E quem ainda não casou e já vai aí por seus 30 e tantos, já fica com essa sensação de que está ficando para titio, para titia, porque existe no seio da cultura evangélica essa pressão. Toda pressão cultural que existe é um sinal de uma idolatria vigente. Portanto, outra coisa que também eu venho pensando muito é como que quando nós chegamos aos nossos 30 anos, 35, nos formamos, nos casamos ou não, e começamos a ter filhos ou não, e vem a ideia do sucesso. Vem a ideia do trabalho tão sonhado, do dinheiro tão buscado. E uma das coisas que eu me lembro há 10 anos atrás, quando nós voltamos para a igreja lá da Lagoinha, ainda na sede, era para fazer um trabalho com um buraco que eu enxergava com essa geração de jovens adultos casados que estavam buscando, no momento da sua vida, uma realização pessoal, de ganhar a vida, de ganhar dinheiro. E a gente via claramente que as crises deixaram de ser de santidade sexual. As crises deixaram de ser de com quem eu vou me casar e se passaram a ser, será que eu dei certo na vida ou não? Eu já estou velho, eu estou com 35, 40, o que será de mim? E a gente vai percebendo no pastoreio que existem essas expectativas criadas pelos nossos sonhos, que são legítimos, pelas nossas expectativas com a própria vida, como nós fomos formados para ser e como nós somos criados para viver.
E a gente vai vendo que muitas das vezes nós vamos colocando essas coisas, né? Sexo, o casamento, o dinheiro, o sucesso, a aparência, as ideologias políticas, acima do que aquilo que elas devem ocupar nas nossas vidas, e elas se tornam idolatrias no nosso meio. E o que eu quero apresentar hoje é um pouquinho daquilo que Deus institui, que Ele ensina ao povo judeu, liberto do Egito, saindo, né, dessa Páscoa que nós vimos e celebramos, como que existe um momento da história de Israel que é preponderante para a nossa história também hoje, porque os mesmos princípios se repetem no Novo Testamento. Êxodo 20, que nós chamamos de os 10 mandamentos, Deus pede a Moisés para relatar e diz assim: e Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Eu não sei você, mas eu sempre aprendi que os 10 mandamentos era como se fosse um código moral, que se eu obedecesse, eu estaria ok com Deus, e eu então seria abençoado por Deus. E toda essa primeira parte de não ter outros deuses, e no capítulo 4 ele vai falar de imagens. Nós, evangélicos, jogamos isso para a conta dos católicos, porque eles que fazem idolatria com imagens de Maria e dos santos. E achamos que isso era um problema do catolicismo romano, e que a gente não tinha nada a ver com essa tal idolatria. Então, nos 10 mandamentos, a gente já largava, né, liso, tranquilo. Mas deixa eu te dar uma explicação de que muitas vezes existem cristãos genuínos católicos que não veneram essas imagens, pois entendam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E por outro lado, existem cristãos evangélicos protestantes que têm erigido, mas não com as mãos, ídolos, que têm prejudicado não apenas a si mesmos, mas a também toda a saúde e testemunho do Evangelho na sociedade. Certa vez, me disseram que, enquanto os católicos adoravam os santos, os evangélicos adoravam ao dinheiro. E, de alguma forma, isso não é de tudo mentira. Porque como que esses 10 mandamentos foram escritos? Eles não foram escritos do nada. Eles não foram julgados por Deus a Moisés, falando assim: olha, façam isso e vocês serão aceitos por mim. Esse é o meu dito, essa é a minha regra. Dá uma voltadinha em Êxodo 19, no verso 1, que eu vou te explicar o código relacional, o intuito da relação e o momento da história que Deus começa a gerar no seu relacionamento com o povo que foi liberto da escravidão, que foi liberto de uma terra pagã, que foi liberto das mãos de um faraó, que então era opressor, escravizando os hebreus, forçando eles a trabalho escravo. E agora, quando Deus tira esse povo por sua iniciativa e graça, Deus promete a esse povo um lugar para que ele seja adorado, uma terra para pertencer, e uma identidade de volta como seres à imagem e semelhança de Deus. Êxodo 19, verso 1, diz assim: no dia que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai. Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal.
dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdote, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Êxodo relata justamente esse momento em que Deus institui a Páscoa, do qual é a libertação do povo da escravidão do Egito. Deus então faz isso por iniciativa própria e totalmente dele. A nossa salvação, a nossa libertação em Jesus é iniciativa completa e única de Deus, como fez no Egito. Deus ouviu o clamor, Deus foi ao resgate, Deus levantou o profeta, Deus mandou as 10 pragas, Deus instituiu a Páscoa. E agora, quando o povo estava em direção à terra prometida no deserto, Deus destruiu o exército do Egito no Mar Vermelho. Deus instituiu o maná todos os dias. Deus instituiu a maneira como o povo ia parar e prosseguir. E até então, em 3 meses, Deus já havia trabalhado com o povo, de como esse povo chegaria na terra prometida. Ele seria o seu sustento, a sua presença e o seu Deus. Mas agora, quando esse povo chega no Monte Sinai, Deus começa a fazer um novo povo. Deus começa a se revelar e a expor a esse povo a sua identidade, o seu caráter, o seu propósito. Porque pense bem, um povo que viveu 430 anos no Egito, as gerações que estavam ali sendo libertadas por Deus no deserto, elas tinham muito mais da cultura egípcia, das narrativas criacionais do Egito, dos deuses egípcios, e dessa ideia de uma adoração de deuses 1000, do que a realidade de um único Deus criador. E quando Deus liberta esse povo como Deus criador, com mão forte, ele começa a revelar que não existem outros deuses, que todos eles são feitura das nossas mãos, das nossas ideias e das nossas necessidades. Mas que agora, aquilo que para Deus é inexistente, para os hebreus existe. Os deuses existem para nós, porque nós estamos convivendo na sociedade com culturas diferentes e com deuses que são venerados. Portanto, como que Deus irá fazer um povo em uma terra para adorá-lo? É justamente esse o ponto. Porque Deus não enxerga adoração pelos meios de culto. Deus não enxerga que você o adora só porque você veio hoje nessa igreja, levantou a sua mão e cantou 4 musiquinhas e falou amém. Não. Porque a adoração bíblica, a adoração do Pentateuco, a adoração proclamada em Gênesis é o trabalho. Logo então, Deus precisa mudar o coração de um povo, as características de um povo, para que o povo não apenas seja um povo de propriedade exclusiva, mas seja como Deus chamou. Se vocês me obedecerem, existe então uma condicionante. Vocês serão para mim um povo diferente. Vocês serão um reino de sacerdotes. O que é um reino de sacerdotes? Um reino de sacerdotes é um povo onde não existe diferença entre ninguém diante de Deus. Se eu sou pastor e você é um médico, sabe qual que é a nossa diferença diante de Deus? Nenhuma. Porque todos nós somos sacerdotes. E isso foi transposto, foi de fato falado também pelo apóstolo Pedro na sua carta, quando ele diz: vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar. Logo, o que Moisés está trazendo ao povo no começo de uma retomada de uma identidade, de um propósito, é justamente que nós precisamos, de fato, entender que Deus nos chamou para si
se apresentou a nós e quer nos tirar não apenas da terra da escravidão, mas de uma escravidão idólatra que existe nos nossos corações, quando nós erigimos necessidades, realidades que irão nos dar identidade. Portanto, é importante entender que os 10 mandamentos, eles não são dados para um código moral. Eles são dados como uma maneira relacional de pertencimento desse povo. Ou seja, quando ele vira então e diz, eu sou o Senhor teu Deus, ele não apenas está dizendo aquilo que ele fez com eles, mas ele está dizendo aquilo que ele quer fazer. Ele é diferente de qualquer outra divindade da época que você precisava se sacrificar, merecer para ou ter as benesses ou não receber as iras desses deuses. Ou quando você, que naquela época via quase sempre da agricultura, no momento da colheita, você prestava um culto ao Deus da colheita. No momento da semeadura, tinha o Deus da semeadura, tinha o Deus da chuva, tinha o Deus da fertilidade. Quando você tinha filhas e não tinha o filho, para ser o Goel, o dono da casa, o protetor da família, para você passar o bastão, você adorava, você se prostrava ao Deus ou deusa da fertilidade. Ou seja, por todas as eras, os deuses vão sendo definidos a partir das nossas necessidades e dos nossos anseios. Mas agora surge um Deus diferente. Primeiro, que não exigiu nada do povo hebreu para que ele fosse liberto. Ele foi lá e libertou com a mão poderosa. E agora coloca esse povo em uma jornada no deserto no Monte Sinai, para se revelar a esse povo, para devolver a um povo escravo uma identidade de seres humanos libertos. Portanto, quando ele diz, se vocês me obedecerem, é porque agora eles eram libertos. E simultaneamente, ou semelhantemente, nós que enxergamos a Páscoa como o sacrifício de Jesus naquela cruz e a ressurreição, nós fomos libertos do pecado e da morte. Nós agora que confessamos Jesus como nosso Senhor, nós dizemos que o pecado já não mais nos escraviza, que nós temos a capacidade agora de ter consciência dos nossos atos e não sermos impulsionados como animais diante de prazeres ou necessidades. Porque a Bíblia diz que nós somos libertos e que nos foi dado o Espírito Santo. Portanto, como libertos, o povo de Israel, agora como não escravo, tinha a opção, o privilégio de ver o que Deus fez por eles e por gratidão e por amor, vendo o amor com que o Deus Criador fez por eles, se entregar e ser cuidado por esse Deus Criador dos céus e da terra. Portanto, Deus começa a imprimir a verdadeira humanidade nesse povo. E a primeira coisa que ele então diz, fala assim, olha, eu sou o Senhor. Eu tenho a sua vida, eu tenho a história nas minhas mãos. Ou você não se lembra que no capítulo 19, ele diz, embora toda a terra seja minha, o que ele está dizendo aqui? É que todos os impérios já existentes nesse mundo, todas as pessoas que vivem nesse mundo, vivem na terra de Deus, com a permissão de Deus. E quando Deus quiser, Ele pode exercer juízo, porque a terra é dele. Quando você lê o Velho Testamento e vê aquele tanto de guerra e de juízos, você precisa entender essa concepção do interdito. Deus é o dono da terra e permitiu que as pessoas vivessem na sua terra, no mundo criado por Ele, pela sua benevolência, pela sua graça, mantendo os seres humanos vivos, com dons e talentos,
mesmo não sendo para a glória de Deus. Portanto, o que Deus está fazendo é separando um povo dessa escravidão deles mesmos e imprimindo a realidade de um Deus sobre nós. E por isso, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a idolatria não é apenas coisa de católico romano. A idolatria não é a coisa apenas de pagãos. A idolatria está no nosso meio, todos nós temos ídolos, porque idolatria faz parte de toda a realidade de quem ainda tem problemas de confiança em Deus nos momentos difíceis da vida. Ou seja, tudo o que nos controla é nosso Senhor. Se você pensar em qualquer coisa boa da vida, qualquer bênção de Deus, é porque quando a gente fala de idolatria, a gente pensa só em coisa ruim. Mas aqui não. O que nós estamos vendo é que as bênçãos de Deus, a criação de Deus, as benevolências de Deus, os atributos de Deus dado a nós, todos eles são bênçãos. Mas quando o ser humano escolhe viver essas bênçãos, esses amores, tendo Deus excluído da equação, ou fazendo de Deus um meio para uma finalidade, se torna um ídolo. É por isso, irmãos, que tem muita gente que adora Jesus, canta as músicas, dá o dízimo, mas o próprio Jesus é um ídolo e não o Deus das Escrituras. Existem muitos idólatras de Jesus na igreja, porque querem moldar um Jesus à sua imagem e semelhança, ao teu querer, falando, não, esse Jesus, ele tem que ser assim. Ele não pode ser um leão indomável, ele tem que ser um poodle, que eu peço para ele vir, ele me dá carinho, ele me lambe, mas quando eu não quero, eu coloco ele lá fora. Ainda tranca a porta. De vez em quando eu vou lá, desço com ele, faço. Ou seja, é justamente isso que o povo hebreu não podia fazer, semelhantes às outras culturas que se aproximavam dos deuses para obter a chuva, obter proveitos, semeadura, colheita ou para resolver problemas de ira. O que Deus está dizendo com essas 10 palavras é que a realidade do relacionamento e da marca do povo de Deus é primeiramente que Deus é a confiança plena desse povo, não importa a circunstância. Eu sou o Senhor. E por isso que eu trago também essa frase de Tim Keller, que diz assim, se alguma coisa se torna mais fundamental que Deus para a sua felicidade, para o sentido da vida e sua identidade, você está diante de um ídolo. Eu atendo muita gente, graças a Deus. E se você precisa de um atendimento, e talvez essa palavra vai falar assim, opa, peraí, eu preciso de ajuda, lá fora tem lá o nosso código, entra lá lá no meu grupo, a agenda lá minha, está toda lá, marca lá e vamos conversar. Deixa eu te ajudar a remover esses ídolos da sua vida, que podem ser coisas boas. A maioria dos problemas de casamento que eu aconselho são problemas de idolatria. Pessoas que colocam expectativas nos seus maridos e nas suas esposas que eles não são capazes de cumprir. Porque eles não são deuses. Eles não são perfeitos. E o casamento não é uma finalidade da vida. O casamento é um meio de transformação, de entrega mútua. De pessoas incompletas. E que se não estão completas ou plenas em Deus, se não têm o Deus como seu Senhor, se não entendem a liberdade dessa escravidão do pecado, irão manipular a sua felicidade uns nos outros. Assim também como o sucesso profissional. Quantas vezes você virou e falou assim, se eu apenas conseguir aquele emprego, se eu conseguir aquele concurso, se eu conseguir aquela vaga, a minha vida está resolvida. Você consegue, fica lá,
colocou as expectativas da sua felicidade naquilo, mas você é filho de Deus. E o Deus de amor, Ele te ama tanto que Ele precisa tirar de você a idolatria para que você seja um ser humano de verdade. E é por isso que às vezes a gente perde as coisas e não sabe por quê. Não é porque Deus nos odeia, não, é porque Deus nos ama. E que aquilo está nos deformando, aquilo está fazendo que Deus seja menor na nossa vida e dando a nós um senso de criadores da nossa própria história. Veja, irmãos, o mundo que nós estamos vivendo. Semana passada, vimos um maluco, que eu não sei de onde ele brota, matar 4 crianças na creche com faca e machado. Aí você vai dizer, que mundo terrível. Se você parar para perceber, quando se retira uma verdade fundamental da sociedade e diz para você que agora não existe mais verdade, que tudo é relativo e que verdade para você é o que te faz bem, é o que te faz feliz, é o que te dá prazer. Ou seja, julgar uma bucha na sua mão e falar assim, olha, se faz feliz seres humanos criados, criaturas, e parem de olhar para o Criador e achar deleite nele. Porque jogaram Deus para a esfera do segundo andar, da intimidade da família, da vida. E Deus parou de ser objeto da polis, da cidade, do pensamento social. E agora então, amigão, minha amiga, mesmo você crendo em Deus, se você não conhece e não confia nesse Deus, você é uma marionete dessa cultura que te joga o privilégio de colocar o seu próprio chão. É por isso que a nossa geração é a geração que tem a maior síndrome de ansiedade e depressão. Porque, além dos problemas físicos que nós temos falta de fundamento. Mas o que Deus fez com o povo hebreu, e o que Jesus fez comigo e com você, é primeiramente, Ele colocou um chão para você pisar. Eu sou o Senhor. E, portanto, é interessante a gente observar que os momentos da nossa vida, eles vão nos dando esses indicadores. Mas sabe qual que é o nosso pior problema? E a nossa maior incapacidade de sermos maduros na fé para não deixarmos que as nossas idolatrias sejam grandes? É a nossa debilidade espiritual. Gente, a cada 10 pessoas que eu atendo nessa igreja, a cada 10 irmãos e irmãs que eu cuido com carinho, que eu escuto, que eu direciono, que eu repreendo, 8 têm uma vida espiritual precária. Você pergunta se elas leem a Bíblia e a resposta é a mesma. Não gosto de ler, não tenho tempo para ler, é difícil para mim. É difícil para mim também. Mas a questão é que a idolatria te pega nesses momentos. Porque idolatria tem tudo a ver com prioridade. Eu tenho certeza que se eu pegar o celular de 90% de nós teremos, em todos aqueles que têm Instagram, pelo menos 1 hora de uso por dia. Tenho certeza absoluta. Ou seja, a nossa questão
é que a gente talvez não confie tanto em Deus para resolver as nossas coisas e a gente tem que resolver por nós mesmos. E deixa eu explicar o que eu estou dizendo aqui. Eu não estou dizendo que você tem que ficar parado esperando Deus resolver as coisas. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer as coisas que você tem que fazer. Eu estou dizendo que o como você faz e o porquê você faz denotam o Deus que você adora. Por quê? Se eu entendo que eu estou num processo de aprendizado, de discipulado, mas eu preciso resolver algo, e eu resolvo de uma maneira, apressadamente, fora de hora, para que eu consiga resolver o meu problema circunstancial, talvez eu esteja dizendo que Deus não estava presente na minha vida nesse momento que eu precisei. Não porque Deus não estava presente, mas porque eu inverti a ordem da equação da vida. Se eu sou criatura, o que eu posso dizer ao Criador que sou? É a pergunta que Deus faz a Jó. Jó perdeu tudo. Seus filhos morreram, sua grana foi embora, sua mulher virou a polícia da igreja, falando: Jó, isso é porque você fez alguma coisa errada. Tem certeza, Jó? Você tem alguma coisa errada. Não seja a polícia da igreja. Maridos e esposas não precisam de religiosos em casa, mas de irmãos e irmãs. Aí Deus pergunta para Jó: Józinho, meu amigo, onde você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Onde você estava, Jó, quando eu criei os mares? Onde você estava? E eu te pergunto, onde nós estávamos quando Deus fez todas as coisas? Onde nós estávamos quando o Filho resolveu, na eternidade, amar o Pai de tal maneira para resolver e para trazer para si um povo restaurado, redimido e renovado, liberto da escravidão do pecado, aonde a morte não seria mais o ponto final? Onde nós estávamos? O nosso problema é que a idolatria joga na nossa cara que nós somos míopes da vida, porque nós não enxergamos a esquina, a curva, o que está do outro lado. Mas quando nós entendemos: eu sou o Senhor, o teu Deus, que tirei da escravidão, não farás outros deuses além de mim? Ou seja, não confiem em mais nada. Não coloquem a um status de divindade mais nada. Porque quando nós vemos as estátuas feitas, aquilo ali é apenas a manifestação da idolatria do coração. Esqueça essa ideia de idolatria com estátua. Porque as estátuas são feitas para representar, para tentar representar fisicamente os deuses criados no coração. Eu me lembro, quando eu era jovenzinho ainda, já faz um tempo, infelizmente. Eu tinha aí meus 12 ou 13 anos, não era crente, e eu tinha uma menininha assim, na escola que eu gostava dela. Mas na minha época, quando eu era menino pequeno lá em Babacena, o telefone era discado. Lembra disso? Não. Lembro, nossa. Não, desculpa. Né? Eu pensei que nós éramos de épocas diferentes, mas vi que nem tanto. E eu, como gago desde criança, queria ligar para a menina para pedir ela para encontrar, sair, né? Se ver na escola. Mas naquela época, para discar era, você fazia
Irmãos, a cada triririm era uma ansiedade. Era um problema para mim. E o problema maior era quem atendia não era a menina de 13 anos, era o pai da menina. Alô? Quem está falando? Como um bom fazedor de ídolos e dei o meu jeitinho, eu pedi para o meu irmão perguntar e eu só falar com a menina. Boa noite, quem está falando? É o fulano de tal. Ô, fulano de tal, aqui é o Luiz Felipe, tudo bem? Posso falar com a Luísa? O problema era se ele perguntava por quê, né? E é engraçado, irmãos, que até hoje, eu peço a Débora, a minha esposa, para ligar para várias coisas. Você fala assim, como que você, gago, prega desse jeito, chega em casa e pede a sua esposa para pedir pizza, para ligar para Claro, para a NET. As más línguas falam que é porque, como eu sei que vai demorar, eu jogo para ela. Mas, irmãos, é porque, de fato, eu só ligo para quem eu sei que eu vou ligar e que me conhece e vai atender. Fala, Pipe, beleza? Do contrário, eu dou o meu jeitinho. É por isso que quando você me vê por aí, caladinho, nos cantinhos, irmãos, eu sou assim. Eu sou quieto, vergonhoso. Mas isso esconde idolatrias. Esconde falta de confiança. Esconde um monte de coisa. Mas quando Deus te coloca para te renovar, te imprimir uma identidade, você tem que se deixar passar pelo propósito do discipulado, do tempo, da vergonha, do não conseguir. Eu me lembro certamente da primeira vez que eu fui falar em uma igreja. Era o ano 2000, 23 anos atrás. Uma Assembleia de Deus. Ou seja, irmão, eu não estava mulambento desse jeito, né, de tênis, calça jeans e blusa polo. Eu estava de terno. Terno novo, menino jovem, sapato lustrado, de bico. Porque eu pensei assim, se eu gaguejar, pelo menos eu estou bonito. Alguma coisa deu certo. Irmãos, e não é que eu só fiz aquilo por causa do pastor. Porque se Deus tivesse sido claro, descido, falado assim, faz isso, eu não faria. Eu fiz isso por respeito ao pastor Sandro. Eu falei assim, puxa vida, mas graças a Deus, ele vai me colocar lá uma vez para nunca mais. Pois é, eu acho que o nunca mais nunca chegou. Mas também expunha sobre mim idolatrias, medos, jeitinhos. O que eu quero te ensinar? É que existem materiais na nossa vida, existem formas de nós erigirmos ídolos na nossa história. E quais são esses materiais? Com que materiais tendemos a fabricar nossos deuses? Sabe por quê, irmãos? Deixa eu te lembrar de algo. Deus está falando isso para o povo dele, não porque Deus precisa provar que ele é maior do que os outros deuses. Porque, na realidade de Deus, não existem outros deuses. Mas na nossa existem. Mesmo que eles não sejam nossos, existe na sociedade, existe nas crenças, existe na nossa família crenças diferentes das nossas. Que nós precisamos não apenas saber responder, mas também nos posicionar como testemunho. É diferente de você chutar uma obra de macumba na lagoa. Não faça isso.
além de ser desnecessário, é desrespeitoso. Não é sobre isso. O que Moisés está falando para o povo é que Deus está separando um povo. E separando um povo para que ele viva na presença desse povo, para que esse povo viva na presença de Deus. Tanto que Deus veio morar com esse povo. Havia o tabernáculo no deserto, depois o templo feito em Jerusalém, no Monte Sião. E agora existe a morada de Deus no nosso meio, que é em Jesus. Jesus é a união entre céu e terra. Ele é o novo templo e nós somos prova disso porque Jesus nos deu do seu Espírito e colocou ele como penhor e garantia de que nós somos dele e que ele vai voltar para buscar. Portanto, a característica era justamente criar um povo para ser bênção para todas as nações. Lembra-se que tudo isso está se conformando com a promessa de Deus a Abraão. Do descendente serão benditas todas as nações da terra. E é isso que Deus está fazendo. Portanto, quando Deus imprime no povo judeu, ou imprime na sua igreja, uma identidade diferente das nações em volta ou das pessoas em volta, ele tem um propósito, que é justamente o reino de sacerdotes. O que um sacerdote faz? Um sacerdote representa o povo diante de Deus e Deus diante do povo. E Êxodo está dizendo que todos aqueles que foram resgatados da escravidão são um reino de sacerdotes. Logo, qual que é a impressão que Deus está formando aquele povo para viver na terra de Canaã para abençoar todas as nações? É que a forma que eles viveriam como nação, vivendo para um Deus único, atrairia as outras nações que veriam que só há Deus em Israel. Mas o que na Bíblia afasta as pessoas de Deus? O pecado? Sim, mas qual pecado especificamente? Por toda a Bíblia você vai ver Deus trabalhando com a idolatria. E não é diferente comigo e com você. Porque tudo aquilo que nós erigimos como confiança para nos dar identidade, felicidade, sentido na vida, se não Deus, o próprio Deus vai resolver. Ou seja, como então ficarmos atentos e processarmos isso durante a semana? A primeira coisa é que nós temos a tendência de fabricar ídolos com as coisas que nos seduzem. Com os nossos sonhos, com aquilo que nos dá prazer, alegria, com aquilo que é um impulso natural da nossa história, aquilo que naturalmente eu gosto, aquilo que naturalmente me faz feliz. Ou seja, existe hoje um ídolo, hoje sempre, um ídolo na área afetiva. Se eu me sinto assim, é porque eu sou assim. E eu, então, me defino pelos meus impulsos afetivos, sejam eles hétero ou homo. E digo, então, que eu sou assim por causa dos meus impulsos. Mas o que Deus está dizendo é, sim, você tem esses impulsos, mas não são eles que te definem. Então não é você, marido casado, que tem uma espiritualidade débil, fraca, medíocre, que agindo pelos seus impulsos, você vai procurar outra mulher. Semelhantemente às mulheres. E também nos casos homoafetivos. Irmãos, nós precisamos abrir a porta de diálogo com os homoafetivos. Porque o problema deles é igual ao nosso.
O que Deus está fazendo de um povo é um povo para ser ponte, não muro. Porque quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, os meus amores vão sendo reordenados a partir do meu amor a Deus. Você pode ter o seu filho como um ídolo, porque você tanto sonhou, e ele se torna um ídolo para você. Você pode ter o seu marido como ídolo, porque você tanto sonhou, você tanto se guardou. Você pode ter o seu trabalho, o seu dinheiro, tantas coisas. Portanto, outra coisa que nos faz fabricar ídolos é aquilo que tememos. Eu venho de uma época de juventude na igreja que a gente era aterrorizado. A santidade não era algo, a partir da gratidão a Deus, que é a realidade. Eu quero ser santo, eu quero viver porque Deus, Ele me trouxe para si, Ele é o meu Deus, e eu quero ser como Ele. Mas não, a santidade na minha época era enfiada goela abaixo, era uma regra. E se você fizesse isso, a juventude toda sabia. E ninguém olhava para você mais. Ou seja, era um inferno dentro da igreja, onde a sua performance moral te qualificava para estar ali ou não. Sendo que todo mundo deveria estar aqui porque não é qualificado. Eu só estou aqui hoje porque eu reconheci que eu preciso de perdão e que eu preciso de um Senhor na minha história e que eu não dou conta de ser o Senhor da minha história. Portanto, a santidade era um temor, era um medo. O Deus cristão me trazia medo. E falavam que Deus tinha uma vontade íntima para mim e que se eu não descobrisse qual era a vontade de Deus para mim, eu estava ferrado na vida. Se eu pisasse para a direita ou para a esquerda, se não eu andasse na vontade de Deus, irmãos, pelo amor de Deus. E lendo a Bíblia, eu descobri que sim, Deus tem uma vontade para mim e para você, mas ela é uma vontade que nos faz amar as coisas na maneira correta quando nós amamos a Deus. E que nos disponibiliza fazer coisas para a glória de Deus e não apenas uma coisa. Eu posso ser hoje um pastor. E amanhã eu posso ser um empreendedor do mercado financeiro, que para mim é a mesma coisa. Desde que eu faça para a glória de Deus. Ou seja, nem os meus dons me definem nessa questão da minha vida dar certo ou não. Então, se você acha que você errou na vontade de Deus, que você fez algo errado, irmão, fica tranquilo. A vontade de Deus, ela é muito maior. É que apenas um único aspecto da sua vida. A vontade de Deus, ela é que você seja um ser humano que enxergue a vida a partir de Deus. Aonde você estiver, porque agora você é livre e não escravo. Sendo assim, naquela época, as pessoas, elas iam aos deuses para não receber castigo. E o nosso Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, não é esse tipo de Deus. Ele é um Deus diferente, porque Ele é único. A outra coisa que nós tendemos a fabricar os nossos deuses é as coisas que confiamos. Ou seja, ou pessoas,
ou habilidades, ou empregos, se você confia naquilo para segurar a sua vida, isso vai se tornando maior. Vai se tornando uma finalidade. A outra forma de criarmos deuses, fabricarmos o nosso interior, é pelas coisas que necessitamos. Nós, seres humanos, fomos criados com instintos de sobrevivência como todos os animais. Mas nós somos feitos à imagem de Deus. Nós todos temos atributos divinos que foram dados por Deus. E somos, então, diferentes dos animais. Mas quando nós somos escravos das nossas necessidades, quando nós somos presos àquilo que nós confiamos, quando nós somos escravos dos nossos temores e quando nós somos escravos daquilo que nos seduz, nós vamos reagir como os animais, que têm o instinto da sobrevivência. Todos nós temos esse instinto de fazermos, de resolvermos as coisas para sobreviver, que é um instinto dado por Deus e bom, para ser controlado. Todos nós temos o instinto da intimidade, da relação, de termos as pessoas próximas, de amarmos as pessoas e de nos entregarmos a elas. Mas todo instinto que está escravizado em si mesmo se torna uma bestialidade. Você vive pelos instintos. Você vive por aquilo que o coração demanda. E você não tem controle de si mesmo, ou seja, existem senhores te controlando. Todos nós temos um instinto territorial, demarcar lugar. Essa esposa é minha, esse trabalho é meu, essa igreja é minha, essa família é minha. E a gente começa a olhar as presas, fala assim, aqui você não chega não, viu? Senão eu passo por cima. Senão eu te mato. São instintos que nós temos. Todos nós temos o instinto da fome. E todos nós temos o instinto da conquista. Mas todos esses 5 instintos, quando são vividos por seres humanos, criados à imagem de Deus e controlados por Deus, aonde Deus é o amor maior, é o soberano sobre tudo e sobre todos, nós temos a sobriedade e a espiritualidade de viver dominando os instintos e não vivendo por meio deles. Espiritualidade é sobriedade. Eu sei o que eu sinto. Eu sei que eu tenho uma facilidade em fazer com que os meus filhos sejam maiores e amá-los mais do que eu deveria. Mas eu sei também que quando eu busco orientação em Deus, amar a Deus, Deus vai me ensinar a amar os meus filhos da forma correta. E isso é melhor para mim e para os meus filhos. Eu fecho com essa frase do Wright, que diz assim: a idolatria destrona Deus e entroniza a criação. A idolatria é a tentativa de limitar e controlar Deus, recusando sua autoridade, constrangendo ou manipulando seu poder de agir e querendo que ele esteja disponível para servir os nossos interesses. Quando Deus é meio e não finalidade, Deus é um ídolo, mesmo sendo Deus verdadeiro. Por isso eu quero te convidar a orarmos nessa semana, para Deus revelar nos nossos corações as nossas idolatrias. Porque João Calvino já dizia, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Vamos orar? Fique de pé. Senhor,
Nessa noite recebemos uma palavra difícil, palavra reflexiva, mas que pode nos libertar para amarmos as coisas boas da criação da maneira que elas devem ser amadas. Por isso, Pai, sonda os nossos corações nessa noite. Sonda os nossos corações durante essa semana. Sonda os nossos corações. E vê, Senhor, fala conosco, se nós estamos destronando o soberano ao entronizar a criação boa, tornando ela divina, acima do Criador. Senhor, nos perdoa quando nós queremos resolver a vida e achamos que o Senhor é apenas o meio para os nossos sonhos encantados. Mas nós oramos nessa noite que o Senhor se torne nos nossos corações o nosso Deus e que Ele seja o único e que a gente possa ser libertos de todas as nossas idolatrias para que a gente possa amar o Senhor sobre todas as coisas, de todo o coração, com todo o nosso entendimento, para então conseguirmos amar o próximo como a nós mesmos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Todo o povo de Deus disse amém. Deus te abençoe, te guarde, uma boa semana, vá em paz.